Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor Procurador da Fazenda do Estado, o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Secretário-Diretor-Geral. Cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária desse Tribunal Pleno. Sobre a mesa encontra-se a ata da 24ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de agosto, que submeto à aprovação e avaliação de Vossas Excelências. Está aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Eu lembro que será realizado o 12º encontro do 18º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Será no dia 5 de setembro, na sexta-feira, às 10 horas, no município de Itaberá, na Câmara Municipal de Itaberá, dia 5 de setembro. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da nossa pauta do dia. Senhora presidente, não há interesse nesta pauta. Então, passamos a nossa pauta. Eu informo inicialmente que há sustentação oral requerida no item 25. Passamos, então, à análise do exame prévio de edital, sessão estadual. A palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, o eminente procurador-geral do Ministério Público de Contas, procurador-chefe da Fazenda, todos os presentes. Relato TC 3675, representação contra a concorrência 10/2014 da FDE, tem por objetivo formar registro de preços para execução de serviços de manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços de engenharia. A instrução converge no sentido da procedência parcial. Encaminhei a íntegra de relatório e voto, que conclui no mesmo sentido, determinando a FDE providencia a retificação do edital da concorrência, dele excluindo o inciso 4º do item 6.22 do anexo 1. Pela procedência parcial, é um voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do substituto de conselheiro Josué Romero. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário, TC 2888, trata-se de representação contra edital de concorrência da CPTM para concessão de uso, mediante remuneração, de espaços nas estações, visando a exploração comercial de terminais de recarga, de vale-transporte e de consulta de saldo do bilhete único. A representante Rede Ponto Certo insurge-se contra inúmeras disposições editalícias, das quais merece destaque a carência de informações para a elaboração das propostas e execução dos serviços, frustrando o caráter competitivo do certame. Nesse sentido, como bem destacou a PFE, não foi esclarecido e nem se encontra no edital em apreço a estimativa acerca do número de vales vendidos nos pontos, objeto da concessão de uso, que possibilite a avaliação da receita potencial, que influirá diretamente na formulação da proposta. Assim, voto pela procedência parcial da representação, devendo a CPTM retificar o edital para fornecer as informações de valores e quantidades que possibilitem a formulação das propostas pelos licitantes. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Terminado o exame prévio de sessão estadual, exame prévio, a palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos, então, à nossa ordem do dia, julgamento estadual ainda. A palavra retorna à palavra do conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda, o item 1 da pauta trata-se de embargo de declaração interposto pela CESP, pela empresa Cosbem. A TJ, o PFE, STG e MPC conhecem e rejeitam o embargo. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não se verifica nenhum pressuposto necessário que vise explicação. Por contradição ou omissão, como querem os embargantes, acompanho o entendimento da Casa e rejeito os presentes embargos.
Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, o item 2 da pauta, há um pedido de vista do eminente conselheiro Renato Martins Costa. É processo da DR, que julgou irregular as contas. Em preliminar, eu conheci do recurso e, no mérito, mantive o entendimento pelo não provimento, tendo em vista a citação, inclusive, de um grande número de julgados. Palavra, conselheiro revisor. Senhora presidente, na ocasião do julgamento original da matéria, suscitou o eminente conselheiro Robson Marinho dúvida quanto à natureza jurídica do contrato, que se seria ou não um contrato de escopo e, como tal, com interpretação decorrente. Porém, a vista me propiciou verificar e confirmar a correção do encaminhamento da matéria pelo eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, já que se trata contrato de mera execução continuada e não um contrato de escopo. Eu acompanho o relator. Voto continua em discussão. Em votação. Aprovado. A palavra agora é do conselheiro doutor Renato Martins Costa. Senhora presidente, no item 3, por equívoco deste relator, a matéria não foi encaminhada para a imprescindível manifestação da douta Procuradoria da Fazenda do Estado. Então, eu retiro de pauta e, desde logo, abro vista à PFE para a manifestação. Retirado de pauta o item 3. A palavra agora é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor do SDG, funcionários, eu quero relatar em conjunto os itens 4 e 5 da pauta. Perfeitamente. Recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregulares o pregão presencial e a ata de registro de preço, contrato de termo aditivo firmados entre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a empresa EB Alimentação Escolar. Chefia da TJ, SDG, as razões recursais não afastaram propriedades. E a douta Procuradoria da Fazenda opinou pelo conhecimento do recurso. É o relatório. Os pressupostos do recurso estão presentes. Por isso, eu conheço do apelo em preliminar. Conhecido. Mas no mérito, conforme eu já expus meu voto disponibilizado a Vossas Excelências, as razões recursais não têm força suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida. A disputa ocorreu entre duas proponentes, denotando que as regras do edital prejudicaram a compatibilidade e a obtenção da proposta mais vantajosa. O voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado. A palavra agora é do substituto conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhor procurador-chefe da Fazenda Estadual, senhor SDG e demais presentes. O item 6 é o recurso ordinário interposto pela Secretaria de Estado de Saúde em face da decisão que julgou irregulares o convênio e os termos adjetivos celebrados com a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, PFE, pelo provimento. Em preliminar, preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, permanece a falha no tocante à ausência do plano de trabalho previamente aprovado, nos termos do artigo 116 da Lei Federal número 8.666, de 93. Por todas essas razões, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se os fundamentos do acórdão recorrido. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Encerrada a sessão estadual, eu agradeço a presença e participação do Procurador da Fazenda do Estado, Dr. Luiz Menezes Neto. Passamos, então, à nossa sessão municipal. A parte do exame prévio de edital municipal, retorna a palavra ao eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini. Os meus exames prévios iniciais são de Barueri. Voto já foi disponibilizado. Recebi a matéria como exame prévio, determinei a paralisação e fixei prazo para apresentar justificativa. Submeto ao plenário para referendo. Referendo de
processo eletrônico, processo de edital de Barueri, que está em discussão, votação, referendado. É que são 3 impugnações, né? Um pouco confuso, mas são 3. Referendado. Okay. A palavra agora é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. O TC 4118 cuida de representação contra pregão presencial da Prefeitura de Porto Ferreira. Consideradas as impugnações apresentadas, voto pelo deferimento de liminar e recepção e trâmites da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, votação, referendado. Peço o referendo, senhora presidente, nos seguintes processos: 4003, representação contra a Prefeitura de São Roque, pregão presencial 6814, e 4019 e 4057, representações contra a concorrência 001 de 14 da Prefeitura de Francisco Morato. Em discussão, votação, referendado. Mérito: TC 3817, representação contra o pregão presencial 35/2014 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo, objeto aquisição de equipamentos de informática e afins. A instrução foi convergente no sentido da procedência e o meu voto segue na mesma linha, determinando aquele serviço que providencia a retificação do edital do pregão dele, excluindo o item 314 e sua linha A, compatibilizando mais ainda as repercussões dessa medida no termo de referência anexo ao instrumento. Em discussão, votação, aprovado. A palavra agora retorna ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, submeto o referendo a esse plenário os despachos de recebimento como exame prévio de edital contra os instrumentos convocatórios seguintes. 1. Concorrência do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, que tem por objeto a execução de projeto executivo de realização de obra para ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Ribeirão Preto. 2. Pregão presencial da Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, objetivando a contratação de serviço de locação de 4 impressoras. E 3. Do pregão presencial promovido pela Prefeitura de Guarulhos, visando o fornecimento de macarrão. Trago a referendo plenário. Em discussão, votação, referendados. Agora, para julgamento e representação formulada contra o edital de pregão presencial da Prefeitura de Ubatuba, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra de serviço de limpeza e conservação predial. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado da Vossas Excelências, o voto é pela procedência da representação formulada e determino que a Prefeitura de Ubatuba promova a retificação do edital nos termos consignados no corpo do voto. E ainda, considerando o descumprimento da determinação proferida por essa Corte, quando da concessão da medida liminar de paralisação ao certame e acolhendo proposta do Ministério Público de Contas, eu voto pela aplicação de multa no correspondente, trazendo o FESPES ao senhor Maurício Humberto Fornari Morimizato, prefeito de Ubatuba e autoridade responsável. Eu voto. Voto que está em discussão. Votação aprovada. Agora, para julgamento, representação formulada com auditório de concorrência promovida pela Prefeitura de Várzea Paulista para concessão de operação de serviço de transporte coletivo regular de passageiros do município. Conforme voto e relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências, diante dos vícios insanáveis, eu voto pela anulação da concorrência do edital respectivo. Eu voto. Pela anulação do edital da Prefeitura de Várzea Paulista, em discussão, votação aprovada. Para julgamento, a representação formulada contra o edital do pregão presencial promovido pela Prefeitura de Bebedouro, que objetiva a aquisição de produto de informática para diversos departamentos da Prefeitura. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura de Bebedouro promova a retificação do edital para que 1. Crie lotes específicos para cada equipamento. 2. Estabeleça a obrigação de demonstração da certificação de profissionais que vencedor da disputa quando da assinatura do contrato. 3. Possibilite a comprovação da certificação em ITIL, de todos os instrumentos presentes no mercado. Eu voto.
É o voto que está em discussão. Votação aprovado. A palavra agora é do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. TC 4089, a representação formulada contra o edital do pregão 20/2014, instaurado pela Prefeitura de Iguape, visando a aquisição de veículos 0 km para o Departamento de Educação. Reclamou-se da exigência de veículo nacional. Segundo consta, a data da realização do certame foi marcada para o próximo dia 5 de setembro. Considerando a necessidade de uma análise mais apurada sobre o conteúdo impugnado, proponho que se solicite a remessa de uma cópia do edital em prazo não superior a 48 horas, devendo, no mesmo prazo, ser apresentados os esclarecimentos que entender pertinentes, determinando-se-lhe ainda a suspensão do procedimento, o qual deverá ser assim mantido até que esse Tribunal Pleno profira decisão final sobre o caso. Pela suspensão, o voto que está em discussão. Votação aprovado. TC 3888. Trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do certame e requisitei o edital de pregão presencial da Prefeitura Municipal de Barueri, objetivando a formação de ata de registro de preços para a prestação de serviço de transporte de passageiros em ônibus em eventos dentro e fora do município. E comunico, por fim, que determinei o arquivamento da representação em face da revogação do certame pela própria Prefeitura. O plenário toma conhecimento. Para referendo e julgamento, TC 3823 e 3826. Representação formulada por Verocheque Refeições Limitada e Marília Barbosa contra o edital do pregão presencial 2/2014, promovido pela Câmara Municipal de Itatiba para a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento do sistema de auxílio alimentação por meio de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia similar. MPC pela procedência da representação. Trago para referendo decisão mediante a qual foi determinada a suspensão liminar do edital do pregão em análise. No mérito, voto pela procedência da representação, devendo a Câmara Municipal de Itatiba proceder à exclusão do item 8.2.4.1 do edital e do item 1.7 do anexo 1, a fim de não mais ser imposta a limitação à taxa a ser cobrada pela futura contratada do comércio credenciado e de não mais haver interferência nos prazos de pagamento. Voto que está em discussão. Votação aprovado. A palavra agora é da conselheira Silvia Monteiro. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral do MPC, senhor Diretor-Geral, peço primeiro para relatar em conjunto o TC 4014 e 4032. Perfeitamente. Conforme relatórios e votos encaminhados previamente a Vossas Excelências, trago aqui para referendo desse egrégio plenário as medidas adotadas por mim e pela eminente conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes nos processos 4014 e 4032 da Câmara Municipal de Sorocaba e da Prefeitura de Fernandópolis, respectivamente, com proposta de recebimento das matérias como exames prévios de edital. Em discussão, referendado. Peço para relatar em conjunto ainda, presidente, TC 3618 e TC 3776. Perfeitamente. Na conformidade dos relatórios e votos previamente disponibilizados a Vossas Excelências, trago para conhecimento deste plenário decisão da eminente conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes, determinando o arquivamento dos processos 3618 e 3776, tendo em vista que os certames foram anulados pela Prefeitura de Embu-Guaçu e pela Prefeitura de Araçariguama. O plenário toma conhecimento. E peço para relatar em conjunto também os TC 3692, 3829, 3201 e 3203. Perfeitamente. Aqui em julgamento, são representações contra editais formulados pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Sorocaba, Urbis, pela Prefeitura de Cajati e pela Prefeitura de Juquitiba.
O MPC manifestou-se pela procedência das representações nos 2 primeiros casos e, na companhia de assessoria técnica, pela procedência parcial nos 2 últimos. Esse é o relatório. Em preliminar, passo ao voto. Inicialmente, eu solicito referendo deste plenário para as medidas adotadas pela conselheira Cristiana de Castro Moraes no TC 3692 e proponho o recebimento da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, referendado. E, na conformidade dos relatórios e votos encaminhados previamente, considero procedente as representações do TC 3692 e 3829, e pela procedência parcial das representações do TC 3201 e 3203, para o fim de determinar as alterações consignadas nos votos individualizados. São votos que estão em discussão. Votação. Aprovados. A palavra agora é do conselheiro Josué Romero. Senhora Presidente, em conjunto, TCs 4002, 4008, 4024, 4026 e 4030, das prefeituras de Barueri, Santos e da Fundação de Saúde de Caçapava. Trago para referendo do egrégio plenário as medidas adotadas pelo eminente conselheiro Sidney Beraldo e comunico a extinção do processo TC 4002 em face de sua revogação pela Prefeitura de Barueri. Em discussão, referendado e quanto ao arquivamento, o plenário toma conhecimento. TC 3009, trata-se de representação contra edital de pregão presencial da Prefeitura de Araçariguama, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de laboratório de análises clínicas, para atender o setor de pronto atendimento e ambulatório municipal. A representante LabClean Diagnósticos insurge-se contra as seguintes disposições do edital: não aplicação das penalidades com base na lei específica do pregão, a exigência irregular de prova de quitação de tributos imobiliários e os prazos estipulados para a entrega dos resultados dos exames não são suficientes e adequados. Assim, acompanho os órgãos técnicos da Corte e voto pela procedência da representação, devendo a Prefeitura retificar as disposições editalícias ora impugnadas. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora o TC 1389. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura de Paraibuna contra a decisão do Pleno, que aplicou multa de 300 UFESPs por descumprimento de determinações exaradas por esta Corte, nos autos do TC 1267, relativas à ampliação do prazo para apresentação de documentos necessários para a assinatura do contrato e para o início de prestação de serviços de transporte intermunicipal de alunos sob regime de fretamento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, acompanho o Ministério Público de Contas e SDG e nego provimento ao pedido de reconsideração. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Encerrada a nossa pauta de exame prévio de edital, passamos aos julgamentos do dia, sessão ordinária. Agora a palavra retorna ao conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhora Presidente, item 7 da pauta, recurso ordinário do município de Guarulhos, acórdão de segunda Câmara, julgou irregular pregão presencial. Em preliminar, conheço do presente recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, falta de publicidade ao edital em jornal de grande circulação frustrou o caráter competitivo. Referida impropriedade é prática rotineira naquela prefeitura. Outra irregularidade consistiu na exigência de certificação de vistoria sanitária dos veículos na fase de habilitação, contrariando o artigo 30 da Lei de Licitação. O meu voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a íntegra da decisão. Pelo desprovimento, o voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, o item 8 trata-se de recurso da Associação de Proteção e Assistência da Maternidade e Infância de Registro, acórdão que julgou irregular, foi aplicado multa de 200 UFESP. Em preliminar, conheço do presente recurso. O plenário conhece.
No mérito, esse tribunal não só condena o recebimento de taxa de administração e ajuste da espécie, como tem determinado a devolução dos respectivos valores. Mantém o valor da multa em razão de restar confirmado a grande impropriedade com o pagamento da taxa e voto pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, em votação, aprovado. O item 9 é um pedido de reexame formulado pelo prefeito de Sertãozinho. Contas do exercício 2011, o parecer foi desfavorável, não transferência do 10º ao municipal. Os órgãos da Casa unanimemente concluíram pelo conhecimento e, no mérito, mantém a decisão anterior, sendo, portanto, pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, voto pelo não provimento. As razões do pedido não trouxeram elementos suficientes para modificar o juízo de irregularidade que levou à emissão do parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 10 da pauta é pedido de reexame da Prefeitura de São Lourenço da Serra, exercício de 2011, em face principalmente da insuficiência de recursos do Fundeb, que restringiu-se a 87,91. A unanimidade da Casa é pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, voto pelo desprovimento do pedido. Permanecem inalteradas as causas de determinar o parecer recorrido. Na aplicação do Fundeb, o índice apurado nesta fase, após a minuciosa análise de ATJ, chegou a 88,55 diante da inclusão de despesas de utensílios de cozinha. As demais situações com saldo de precatórios e aspectos contábeis negativos não foram afastados. Mantém-se, portanto, a decisão. Pelo não provimento, pedido de reexame da Prefeitura de São Lourenço da Serra, voto que está em discussão, votação, aprovado. A palavra agora é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Item 11, presidente, são embargos de declaração em face de acordo desse plenário que negou provimento a recurso ordinário. Recorrente ao ex-prefeito de Itejupá. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, decisão não apresenta qualquer traço de omissão, contradição ou dúvida que suscite declaração. Voto pela rejeição. Voto que está em discussão e votação, aprovado. 12, recurso ordinário contra acordo da segunda Câmara que julgou irregulares termo de aditamento. Recorrente, Prefeitura de Ribeirão Pires. A instrução é pelo não provimento, considerando a incidência do princípio da acessoriedade. Eu conheço em preliminar e, por essa mesma razão, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Presidente, eu iria relatar em conjunto 13 a 17, porém sobreveio o protocolo de petição que demanda a retirada dos processos de pauta com retorno ao meu gabinete. Retirado de pauta, então, os itens 13 a 17, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. A palavra continua com Vossa Excelência. Para relatar o item 18, recurso ordinário contra a decisão que julgou regulares, licitação, contrato e termos aditivos. Recorrente ao Ministério Público de Contas, o objeto é contrato entre a Prefeitura de Sumaré e a empresa Prime Engenharia, objetivando a edificação de pronto-socorro. A instrução contou com manifestações pelo não provimento de engenharia, chefia de ATJ e SDG e pelo provimento de jurídica de ATJ. Em preliminar, conheço. Conhecido. Nós temos aqui, senhores conselheiros, irregularidades que temos relevado quando as encontramos isoladamente em determinadas contratações. Porém, nesse caso, elas estão todas juntas. Elas incidem em conjunto nos atos praticados pela Prefeitura de Sumaré. São elas: exigência de demonstração de qualificação técnica por meio de atestado acompanhado de CAT, visita técnica por engenheiro civil, alteração injustificada do objeto contratual, denotando falha de projeto básico, falta de atualização de garantia na mesma proporção dos aditivos contratuais. Então, me parece que este conjunto demanda a intervenção do tribunal e, portanto, eu dou provimento ao recurso para declarar irregular a matéria. O voto está em discussão.
Em votação, aprovado. 19, recurso ordinário contra decisão que julgou irregulares tomada de preço, contrato e aplicou multa ao responsável. O recurso é da prefeita à época de Santa Cruz do Rio Pardo e da prefeitura. O objeto são serviços de engenharia para reforma e ampliação do fórum local. Instrução dividiu-se, engenharia pela regularidade, jurídica chefia SDG pelo não provimento. Preliminar conheço. Conhecido. Tomada de preço e o contrato foram aperfeiçoados no bojo de convênio entre a Secretaria de Estado da Justiça e a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, esta recebendo os recursos financeiros da Secretaria para implementar reformas no fórum local. 2 pontos podem ser afastados da condição de irregularidade, a meu juízo. Prazo para realização de visita técnica, isto porque as atividades do judiciário não se paralisariam em nenhum momento. Então, não é possível haver interferência nas atividades rotineiras do fórum. Daí, me parece, nesta circunstância, bem justificada a designação de dia e hora para a realização de visita técnica. Registro por importante que em nada essa visita cerceou o prazo legal do fluxo do edital. Quanto aos preços, também em nenhum momento o orçamento consignado no convênio e no edital foi ultrapassado. Esses pontos merecem afastamento, ao meu juízo. Remanescem, entretanto, questões clássicas em nossa jurisprudência, como exigência de participação de engenheiro na visita técnica, licitantes sediados em outras unidades da federação tinham que registrar-se no CREA São Paulo e, principalmente, o que acabou por determinar a inabilitação de 3 das 5 licitantes, exigência de apresentação demonstrativa de composição do BDI no envelope de habilitação. Porém, eu me animo a dar provimento parcial ao recurso da ex-prefeita para retirar a multa, na medida em que o ponto principal, que foi a questão do BDI, não foi de sua responsabilidade, mas sim decorreu de atuação discricionária equivocada da comissão de licitações. Verifico também que a ex-prefeita sequer foi signatária do contrato. Sendo assim, eu nego o provimento ao recurso da prefeitura, excluo da motivação as controvérsias da visita técnica e do preço e dou provimento parcial ao recurso da ex-prefeita apenas para cancelar a pena de multa a ela imposta. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 20 é matéria que já esteve em nossa pauta e cuida de pedido de reconsideração de acordo do plenário que não conheceu de ação rescisória de interesse da Prefeitura de São João da Boa Vista. Na oportunidade, conheci do pedido de reconsideração, porém, neguei-lhe provimento. O eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini pediu vista e ouço Sua Excelência com atenção costumeira. Eu acompanho o voto do senhor relator. Continua em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 21 a 24, a palavra retorna ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, item 21 é um recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregular o termo aditivo e ajuste de contas, ilegal o contrato determinativo da correlata despesa celebrada entre a Prefeitura de Mauá e a Fonseca Morim Médicos Associados para a prestação de serviços médicos. A Assessoria Técnica, PDTJ e SDG manifestaram-se pelo não provimento de recurso. Os pressupostos da recorribilidade estão atendidos. Portanto, eu voto pelo conhecimento do apelo em preliminar. Conhecido. No mérito, a argumentação não prospera. A Prefeitura, a par de ter celebrado o termo aditivo após o exaurido do prazo de vigência do contrato, deu continuidade à contratação que já havia sido, de forma definitiva, considerada irregular pelo tribunal. Encurtando razões, acolho unânime manifestação da Assessoria Técnica, PDTJ, SDG, e não dou provimento do recurso e mantenho na íntegra o acordo combatido por seus próprios jurídicos e fundamentos. É o voto. Pelo não provimento, é um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 22, trata de recurso ordinário interposto visando a reforma da decisão que julgou irregular a concorrência e contrato em termos aditivos celebrado na Prefeitura Municipal de Pirassununga e a construtora Cimoso Limitada. Seria técnica, a chefia,
manifestaram pelo conhecimento e provimento do recurso. Para a SDG, no entanto, não houve demonstração do caso concreto de que tivesse havido evento a impedir manutenção das condições pactuadas geralmente posicionando-se pela manutenção do decidido. Atendidos os requisitos do cabimento da medida, voto pelo conhecimento do recurso ordinário e preliminar. O plenário também conhece. No mérito, as ações recursais não possuem força para reverter o juízo de regularidade da matéria que recaiu em próprio realimento dos preços feito logo após 3 meses da assinatura do contrato. Os elementos do voto condutor demonstraram que, no caso em tela, não se efetivaram os pressupostos fáticos legais que poderiam fundamentar um reequilíbrio. Não houve um fato expediente imprevisível ou excepcional que fugisse à vontade das partes e com força para alterar profundamente as condições de execução contratual. Em consequência, voto pelo provimento do recurso e mantenho inalterado o acordo por seus próprios direitos e fundamentos. Eu voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Agora, item 23, recursos ordinários interpostos contra o julgamento que julgou irregular pregão presencial e contrato entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e o Banco Santander S.A. para a prestação de serviços bancários. A assessoria técnica, CPTJ, divergiram e a SDG opinou pelo desprovimento dos recursos. Por haverem sido observados os requisitos da admissibilidade, voto pelo conhecimento de recurso ordinário e preliminar. Conhecido. No mérito, é incontroverso que o processamento da folha de pagamento dos servidores pode ser efetivado por instituição bancária, inclusive privada, mediante prévia licitação. Mas em relação aos demais serviços, como, por exemplo, gerir recursos de impostos, tanto aqueles destinados ao pagamento de fornecedores, a imposição de ordem constitucional, não autorizando que seja efetivado por entidades privadas, integrando o sistema financeiro nacional. E, no caso, o Banco Santander, devendo as disponibilidades de caixa ser depositado em banco oficial. Diante do disposto, uma vez que não foi afastado o aspecto fundamental, acolho a manifestação da assessoria técnica e SDG e voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantenho o acordo combatido. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 24, relato recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Salles de Oliveira, faz a decisão que, embora tenha julgado regular as contas do Legislativo, em 2011, aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável por reincidência na superestimação da receita da Câmara. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Recurso em termos dele conheço em preliminar. Conhecido. Quanto ao mérito, eu acolho a argumentação do postulante, posto que não houve qualquer dano ao erário. A falha foi objeto de impugnação por essa Corte em exercícios anteriores e, consequentemente, deve ser levada em conta no momento da elaboração da proposta orçamentária e também na tramitação do correspondente projeto de lei orçamentária anual, notadamente quando se garante ao Legislativo a possibilidade de emendas ao projeto e a deliberação final da produção legislativa. Diante do exposto, e por mais que conste no voto responsável da Vossa Excelência, eu dou provimento ao recurso para cancelar a multa e dou quitação ao responsável e mantenho nos demais itens toda a decisão recorrida. Eu voto. Um voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens 25 a 30. Eu relembro que no item 25, a pedido de sustentação oral, eu convido o advogado, doutor Fábio Barbalho Leite, a tomar parte da tribuna. Cumprimento o doutor Fábio Barbalho Leite, que, representando a empresa Saneamento Ambiental e Obras Limitada, e passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Valdenir Polizelli. Senhora Presidente, item 25. Recursos ordinários interpostos pelo município de Itu e pela empresa EPPO, Saneamento Ambiental e Obras Limitada, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato, as apostilas e os termos de aditamento. Motivou a decretação de irregularidade a exigência de capital acima do limite previsto em lei, vistoria por engenheiro em data única, comprovação de quantidades mediante apenas um demonstrativo, apresentação de quadros de atestados que contribuíram para a inabilitação, ausência de realização de todos os papéis técnicos imprescindíveis à fiscalização dos desembolsos e à execução das obras, e mencionando ainda o pagamento de 50% do serviço apenas 19 dias após o seu início. Também foi apontada a ausência de
definição adequada das obras pelo projeto básico, diante do acréscimo expressivo de mais de 48%, além de não ter sido apurada a economicidade do ajuste, dentre outras falhas. Essa é a síntese do relatório, Excelência. Eu passo a palavra ao advogado Dr. Fábio Barbalho Leite para a defesa no período regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora conselheira, presidente desta egrégia corte, conselheira Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimo senhor conselheiro, relator do feito, eminente conselheiro Valdemir Polizelli, demais eminentes conselheiros desta egrégia corte, justíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, justíssimo senhor secretário-diretor-geral, demais autoridades, colegas aqui presentes. Excelência, a EPO aqui em favor do reconhecimento da regularidade da contratação quer deitar algumas premissas aqui. Ainda sem criticar ou sem afastar as críticas de irregularidade do edital, dos elementos técnicos que acompanham o edital e, eventualmente, da execução, algumas premissas ou alguns pontos fáticos objetivos nos permitem encaminhar um entendimento em favor do reconhecimento da regularidade do feito. Destacar que não se discute que a contratação observou o preço de mercado. É destacável também não se discutir que houve a conclusão das obras, cuidando-se aqui de reforma, conservação e ampliação de 5 unidades escolares, além do aspecto segurança que deve ser observado em qualquer obra pública, havia uma estrita preocupação em que a conclusão das obras respeitasse e não prejudicasse o cronograma letivo do ano seguinte, porque essas escolas eram necessárias para o serviço educacional municipal. Então, é destacável, sim, tanto a preocupação da Prefeitura e, claro, a responsabilidade sobrelevada, incumbida à empresa contratada, de que uma reforma, as reformas dessas 5 escolas, não prejudicasse, observasse um prazo máximo que não prejudicasse o ano letivo vindouro. E isso também foi observado. Em se tratando de reforma, é algo a se destacar, porque todos aqui já tivemos, em algum momento da vida, alguma experiência com reforma. Reforma é algo que se paga para entrar e se reza para sair, para se terminar. Essa é a experiência de qualquer um de nós, e mais a administração pública com reformas. É sempre algo que se tem uma ideia de como se entra, mas nunca exatamente como se irá terminar. É exatamente por essa razão que sensibilizou-se o legislador federal ao reconhecer em favor dos contratos de reforma, e somente a eles, uma possibilidade de aditivos contratuais, de aditamentos contratuais que elevassem em até 50% o valor original do contrato. Mas vou chegar a esse ponto ainda. E, finalmente, também, de acordo com a remansosa jurisprudência desta Corte, é reconhecido que um certame que permitiu a propositura de 4 propostas entende-se por satisfatoriamente competitivo. Com isso, não quer se dizer que todos os questionamentos levantados, seja no venerando acórdão recorrido, quanto aqueles que permaneceram à apreciação da ilustre SDG como ainda relevantes após a apreciação dos recursos ordinários interpostos, estejam por si sós afastados. Mas, aqui um ponto central da nossa defesa. Da mesma forma que na esteira da jurisprudência e do reconhecimento da exegese em torno da ação popular, da mera irregularidade de algum, ou da ilicitude de algum fato, não se retira a nulidade do ato jurídico produzido sem encontrar no fato concreto, no caso concreto, um prejuízo a um interesse, o prejuízo a um interesse público, a frustração de um atendimento, de um objetivo público relevante previsto pela norma, queremos aqui reportarmos a essa orientação e também dizer que, ainda que alguns dos pecadilhos lançados, criticados contra o edital, a licitação e a execução contratual permaneçam de pé após a nossa manifestação, após os recursos ordinários, quer nos crer que já a constatação
desses objetivos centrais do processo licitatório e do contrato administrativo tendo sido atingidos, ou reconhecendo, havendo consenso que eles foram atingidos, isso já seria relevante para, no máximo, justificar uma recomendação à origem. Mas seguimos adiante. Houve erro material no edital ao apontar-se o capital social mínimo exigido para fins de habilitação econômico-financeira? Houve, isso é reconhecido, inclusive, no recurso ordinário formulado pela Prefeitura. Mas, do ponto de vista numérico, o erro é absolutamente irrelevante. Errou-se, apesar de ter sido feita a exigência de garantia da proposta corretamente, em R$20 mil, quando chegou-se no capital social mínimo, por algum erro humano, por alguma falha humana, errou-se o valor. O valor correto seria 202, o valor presente no edital seria 300 e alguma coisa, foi 300 e alguma coisa. Ambos os valores irrelevantes para afastar qualquer empresa que tenha minimamente condições de pleitear uma contratação com o poder público para a reforma de escola pública, de 5 escolas públicas simultaneamente. Um contrato, de qualquer modo, de pequeno valor, relativamente, dentro da comparação com outros contratos de obras públicas na municipalidade. Então, presente e inegável o erro material, ele não afasta, no entanto, a conclusão tranquila de que não prejudicou o certame, não prejudicou a concorrência, não permitia, não é cogitável que uma empresa com capital social abaixo de 300 ou 200 mil possa pretender contratar obra pública de alguma relevância com o poder público. Contam-se as dezenas, e a experiência desta Corte certamente o reconhece, a quantidade de empresas que têm o capital social em engenharia, na área de engenharia, acima de 1 milhão. Portanto, deste erro não se pode levá-lo a encontrar um fundamento para irregularidade se não houve nenhum prejuízo. E também se não foi sequer objeto de impugnação, demonstrando que as empresas que participaram do certame não viram nisso, tendo visto o valor da obra correto, o valor do orçamento original correto, e tendo visto o valor da calção correto, não entenderam aí presente aspecto para ser impugnado. Há uma outra questão que sensibilizou a STG a se manifestar pela manutenção do acórdão recorrido foi um aditamento que chegou a 48%. Aqui, data vênia, há da nossa parte uma resposta que é o seguinte: o mero fato de se aditar obra de reforma a 48% não é nada além do que está-se adstrito à legislação. A legislação, ao permitir isso explicitamente, está previamente dizendo tal fato não se pode daí retirar uma irregularidade. E há aqui, portanto, um impedimento ontológico de se entender que um fato que está adstrito à lei possa ser sequer usado como indício de irregularidade na contratação. Os pagamentos todos realizados à empresa o foram sempre precedidos de medições protocoladas perante a Prefeitura, acompanhadas pelo fiscal da Prefeitura e aceitas, ou corrigidas após eventuais comentários ou retificações requeridos pela Prefeitura. Não houve pagamento sem acompanhamento e medição aprovada pela Prefeitura. Quer nos crer, portanto, e que também, quando não houve prejuízo à fluência da execução contratual, não houve impedimento da fluência da execução contratual por insuficiência de recursos financeiros, por má planejamento financeiro da Prefeitura, a eventual falta, no caso, de uma maior definição de um cronograma físico-financeiro prévio, até porque essa obra foi alvo, esse contrato teve 48% de acréscimo por aditamento, não prejudicou a Prefeitura acompanhar a execução contratual, sindicar a realização efetiva da obra e pagar somente diante da certeza documentada de que as medições correspondiam exatamente, fidedignamente àquilo executado. Portanto, novamente, aqui um aspecto que, embora não se duvide ser positivo
um planejamento que envolva a definição de um cronograma físico-financeiro prévio mais estável, o fato é que isso não prejudicou o andamento da execução contratual, que foi, sim, impactado pela necessidade dos aditivos, e aí, portanto, isso levou também à necessidade de aditamento de prazo, sem, volto a repisar, prejuízo ao cronograma letivo seguinte, para o qual estavam assinaladas essas obras, essas escolas. Finalmente, Excelências, as exigências editalícias de qualificação que sustentaram a inabilitação de 3 de 7 licitantes que se apresentaram ao certame, permanecendo 4 aprovados, 4 habilitados, não impediram uma satisfatória competição, na medida que 4 apresentaram propostas, sim, foram habilitados, e não geraram isoladamente a inabilitação de nenhum daqueles que foram inabilitados. As exigências, sobretudo uma das cláusulas que exigia que cada um dos licitantes apresentasse a sua habilitação técnica, atendendo pelo menos cada um dos itens técnicos de habilitação fosse atendido por pelo menos um atestado isoladamente, aqui não se cuidou essa exigência de impedir a soma de atestados, mas apenas o cuidado para que a soma dos atestados não permitisse criar um perfil de habilitação técnica, me permito a expressão, algo frankensteiniano, um costurado de pequenos e insignificantes atestações para chegar a um total que artificiosamente corresponderia àquele perfil de habilitação técnica que o edital exigia e que não era nada significativo à luz do objeto. Quantitativos que atenderam a súmula 24 desse TCE, dessa corte, 50%, e diante de se tratar aqui de 5 reformas, de 5 escolas, não era nada que não fosse facilmente atendível por empresas minimamente capazes de serem, com confiança, com segurança, contratadas pelo poder público. Fecho essa sustentação, Excelências, repisando talvez o maior ganho público certamente obtido com essa contratação, que observou preço de mercado, observou competição satisfatória, que é a entrega das obras. Aqui não há histórico de obra parada, não há histórico de obra que, tendo sido parada, prejudicou o serviço público municipal de educação, esse sim é o objetivo maior atendido por essas obras. Com essas considerações, aguardo o parecer de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Fábio Barbalho, e passo a palavra ao doutor Valdemir. Senhor presidente, em consideração às alegações e a brilhante explanação do doutor Fábio, eu solicito retirada de pauta para melhor apreciar a matéria. Então, processo retirado de pauta e a palavra continua com Vossa Excelência, doutor Valdemir. Itens 26 a 30 em conjunto. São recursos ordinários. O item 26, interposto pelo ex-prefeito de Tietê e por Geraldo J. Coan e CIA Limitada, contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato para fornecimento de alimentação escolar, permanecendo injustificadas as falhas referentes à exigência de índices econômicos financeiros elevados, bem como a falta de menção específica à admissibilidade de atestados de certidão negativa. Item 27, interposto pela Associação de Desenvolvimento Cultural e Social, contra a decisão que recomendou à Câmara Municipal de General Salgado que deixasse de praticar ajustes com rádios comunitárias para fins de divulgação das sessões legislativas. Item 28, recurso pela Prefeitura de Campinas contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato para prestação de serviço de vigilância, permanecendo a falha relativa à falta de compatibilidade dos preços contratados com os de mercado. Item 29, recurso pela Prefeitura de Bauru e por Eliseu Areto Neto, contra a decisão que julgou irregulares o termo aditivo e a execução contratual decorrente do contrato para fornecimento de pedra e pó de pedra, permanecendo a irregularidade no tocante à falta de demonstração do valor do aditamento e de justificativas hábeis a amparar o reequilíbrio econômico-financeiro. Item 30, recurso pela Coab de Ribeirão Preto contra a decisão que julgou irregulares os aditamentos ao contrato para prestação de serviço de vigilância, diante da incidência do princípio da acessoriedade.
relatórios integrais, encontra-se em nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecidos. No mérito, uma vez que as razões dos recursos não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo desprovimento de todos os recursos. Pelo desprovimento, palavra ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, eu queria pedir visto o item 28 e 30 da pauta. Então tá. O item 28 e 30, visto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. E em votação, então, os itens 26, 27 e 29. Em discussão, os itens 26, 27 e 29, em votação, aprovados. Então, agora a palavra passa para a conselheira Silvia Monteiro. Presidente, o item 31 é o TC 5937/026/09. São embargos de declaração opostos pela Fundação do ABC, o Hospital Municipal de São Bernardo do Campo. Aqui o embargante sustentou contrariedade a outra decisão desta Corte de Contas e também contrariedade à Lei Federal 9.637/98 e a julgado do Supremo Tribunal Federal. Esse é o relatório. Em preliminar, embargos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, conforme relatório e voto encaminhado previamente, a decisão embargada não contém qualquer contradição nos termos dos incisos do artigo 66 da Lei Complementar 709/93. Sendo assim, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Em discussão, em votação, aprovados. Peço para relatar em conjunto os itens 32 a 37. Perfeitamente. Aqui são recursos ordinários interpostos por Adalto Aparecido Scardoelli, por Emanuel Mariano Carvalho, por José Carlos Carleto Denardi, pela Prefeitura de Pirajuí, pela Prefeitura de Cubatão e Márcia Rosa Mendonça Silva. ATJ, SDG e MPC manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento dos apelos. Todos os recursos preencheram os pressupostos de admissibilidade, então deles conheço. Conhecidos. No mérito, na conformidade dos relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, entendo que as razões recursais não foram suficientes para afastar as máculas que fundamentaram as decisões recorridas. Assim, eu voto pelo não provimento de todos os recursos ordinários. Estão em discussão os itens 32 a 37. Em votação, aprovados. O item 38 trata de pedido de reexame interposto pelo ex-prefeito de Álvaro Carvalho contra a decisão que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas municipais de 2011. MPC manifestou-se pelo não provimento do apelo. O processo esteve na pauta de trabalho da sessão do Tribunal Pleno do dia 23 de julho do corrente ano, sendo concedido prazo para vistas ou complemento de razões apresentadas pelo expediente TC 29985/026/14, o qual determino seja juntado aos autos. Esse é o relatório. Em preliminar, o pedido de reexame em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, os argumentos e documentos juntados, inclusive as complementações de razões, não foram suficientes para reverter as muitas irregularidades verificadas na análise das contas e, assim, em conformidade com relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, meu voto nega provimento ao apelo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Josué Romero. Senhora Presidente, item 39. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Hortolândia contra acórdão da Primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato para execução de serviços de coleta e disposição de resíduos sólidos. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recorrente apenas se limita a reiterar as justificativas já expendidas inicialmente, não apresentando razões que possam afastar os fundamentos do acordo atacado. Assim, acolho as manifestações de ATJ e SDG e voto pelo desprovimento do recurso.
Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 40. Trata-se de recursos ordinários interpostos por João Carlos Forcel, ex-prefeito de Itanhaém, e por Emplan Engenharia, contra o acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares a concorrência e decorrente contrato visando a prestação de serviços de urbanização de vias públicas. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, os recorrentes não apresentam elementos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão atacada. Assim, acolho manifestação da TJ e voto pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento do recurso, eu voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 41. Trata-se de recurso ordinário interposto pela empresa Progresso e Desenvolvimento de Santos contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares termos aditivos de contrato julgado irregular, celebrado com a empresa Sodexo Paz do Brasil para fornecimento de cartões magnéticos de alimentação. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, os termos aditivos foram julgados irregulares pelo princípio da acessoriedade, situação que as razões recursais não lograram afastar. Assim, acompanho os órgãos técnicos da Corte e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida. Em discussão, votação. Aprovado. Item 42. Trata-se de ação de rescisão proposta pelo senhor Hélio Santos, ex-prefeito de Campinas, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares o pregão presencial e decorrentes atas de registro de preços, os quais foram celebradas com a empresa Galvani Engenharia, visando o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente. O autor não logrou demonstrar o atendimento aos requisitos definidos no artigo 76 da Lei Complementar 709 para o conhecimento da ação. Assim, acompanhando a TJ, MPC e SDG, voto pelo não conhecimento da ação, julgando o autor carecedor do direito de ação. Pelo não conhecimento de ação de rescisão, eu voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, os itens 43 a 45, eu peço retirada de pauta com reinclusão automática. É regimental. Encerrada a nossa pauta do dia, eu indago ao representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora Presidente, não há interesse em ser pessoal. Tá. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, eu declaro encerrada a 25ª sessão ordinária. Obrigada, boa tarde a todos.